Robert Kiyosaki é autor de best-sellers como Pai Rico, Pai Pobre, investidor, empresário, e há poucas horas acabou de dar a notícia de que estamos à beira do que pode ser a maior crise da história. Um crash jamais visto antes nas bolsas de valores. Entenda como isso influencia o mercado de ciclismo e por que as bikes estão tão caras e sumindo no mercado. Fala, pedaleiros, beleza? Thiago Rigueto. Não é de hoje que as bicicletas vêm sumindo das lojas e as que estão lá ou que ainda estão sendo repostas têm tido valores bem altos se comparado com os valores praticados antes da pandemia. Pois é, como podem imaginar, o grande vilão é sim a pandemia, o novo coronavírus, que assolou o mercado mundial, não só no ramo do ciclismo, mas em tantos outros. Então vamos explicar aqui o que culminou nesse sumiço e na alta dos preços. Notícias de dicas sempre acontecem e a gente está sempre antenado para trazer o mais rápido possível para vocês. Então já dá aquela força pra gente, deixa aqui um like, se inscreve se não for inscrito. O seu like e sua inscrição com o sininho ativado são muito importantes para a gente sempre continuar trazendo mais e mais conteúdo. Bom, vários foram os fatores que culminaram em todos esses problemas, então a gente vai listar aqui alguns deles e um pouco de projeção, dada a notícia que a gente teve algumas horas feita pelo Robert Kiyosaki. Um dos motivos que fez com que as bicicletas sumissem foi que todo mundo resolveu ser saudável. Academias fechadas, mais tempo livre, não tem um teatro, não tem cinema, não tem N outros entretenimentos que o pessoal tinha, aula de inglês, enfim, outros afazeres foram substituídos por umas outras atividades que poderiam continuar sendo realizadas, uma delas o ciclismo. Então muita gente resolveu procurar bicicleta nesse momento. As pessoas trancadas em casa tiveram uma ideia de sair, uma escapatória, fazer o esporte que fosse um pouco mais isolado, não fosse um ambiente controlado e fosse para a rua, onde poderiam continuar isoladas e fazendo alguma atividade física. Essa foi uma saída. Outro motivo foi evitar transportes públicos. Quem usava o ônibus com toda aquela aglomeração falou, não vou de bike, porque é muito mais seguro. Então esse é outro fator. Associado a tudo isso, a produção chinesa e taiwanesa, que são os maiores fabricantes do mundo de peças, componentes e bicicletas, pararam. Simplesmente 2 meses após o boom da pandemia, pararam, a produção foi muito reduzida, quadro reduzido, e tudo isso culmina na escassez de peças de bicicleta para reposição no mercado. Com isso a gente tem um aumento do preço pela oferta e procura. Muita gente querendo bicicletas e componentes e pouca gente produzindo. E não foi só no Brasil não. Durante o período de isolamento, o mundo inteiro resolveu fazer isso. O mercado aquecido mundialmente fez com que as vendas de bicicletas, componentes, tivesse uma alta considerável se comparado aos anos anteriores. O mercado, as fábricas, as lojas não estavam preparadas para esse boom todo. A gente passou um período de inverno, onde a gente tem naturalmente a redução, né, de vendas de componentes, bicicletas, porque o pessoal fica com frio em casa, não sai para pedalar, diminui, dá uma esfriada no mercado, e ano passado não aconteceu isso. Mais gente ainda foi atrás da sua bicicleta, do seu meio de transporte ou de sua atividade física. As fábricas, mesmo que nacionais, também tiveram impacto, porque também tiveram um problema de isolamento, onde tiveram que parar sua produção, e onde não estavam paradas, dependem ainda de componentes de outros acessórios que vêm de fora. Então, por mais que as fábricas nacionais tenham boa parte ou alguma parte de seus componentes, como quadro, guidão, canote, produzidas no Brasil, os grupos de marcha, outros acessórios continuam vindo de fora. Então, a produção nacional também foi afetada. Os preços em alta acabaram contribuindo para que as pessoas comprassem antes que subisse mais. Então, a febre de compra e o mercado tendo as bicicletas subindo, o preço do dólar também ficando mais alto, fizeram com que as bicicletas subissem no geral. O valor, que já tinha um valor agregado alto, ainda ficaram mais caras.
as pessoas enxergando isso falaram: vou comprar minha bicicleta antes que isso aí suba mais, o que contribuiu sim para o aumento das vendas, mesmo com as bicicletas subindo de preço. A alta do dólar é um dos maiores fatores que influenciaram na alta dos preços das bicicletas. Se você for pesquisar e conversar com alguns fabricantes nacionais, eles vão informar para você que praticamente 50% do custo da bicicleta aumentou. Por isso que no mercado aqui, no mercado aí fora, a bicicleta está mais cara. Quando você vai procurar uma bicicleta de entrada, que é sim o objetivo de muita gente que está indo para esse ramo agora do ciclismo, ele também está com um valor muito alto comparado ao valor de antes e é difícil de achar, principalmente se você tem uma estatura mediana, como a minha, vai procurar um quadro M ou às vezes um quadro feminino menor, um quadro P. Esses quadros estão muito difíceis de achar, justamente porque foram os primeiros que foram vendidos. Para o futuro, pensando no pronunciamento do Robert Kiyosaki algumas horas atrás, a gente pode prever dois cenários, um muito bom, outro muito ruim. Os dois são contraditórios, mas a gente pode pensar que esses dois são sim possíveis. O primeiro é o mais positivo de todos, onde o mercado aquecido, com vacinação e tudo mais, vai voltar a produzir, vai voltar a estar cada vez mais ativo, mais aquecido, e as vendas vão assim aumentar cada vez mais. Esse é o primeiro cenário. E o segundo cenário, que é o cenário pessimista, é que as pessoas, mesmo após a vacinação e voltando aos seus trabalhos e tudo mais, vão ter prejuízos em seu bolso, vão sentir no seu bolso e vão parar de colocar dinheiro, por exemplo, no ciclismo, numa atividade física, tendendo a fazer outra coisa. Talvez vendendo as bicicletas que compraram em meio à pandemia, mas então a gente tem uma curva de vendas de usados e já caindo de novo, justamente pelo poder aquisitivo das pessoas, que pode sim cair bastante se realmente essa crise se tornar tão grande assim como foi anunciada anteriormente. Espero que essa não seja a alternativa que sobressaia, que seja o futuro da gente do ciclismo, mas é sim uma opção que a gente tem que estar preparado se acontecer. E você concorda? Qual desses dois cenários você acha que é o que tem mais chance de acontecer? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião e eu quero saber se tem algum outro cenário que não foi pensado aqui antes que pode acontecer também. Comenta aqui embaixo com a gente, já deixa seu like, se inscreve, porque a gente está trazendo cada vez mais conteúdo bacana para você não perder e ficar sempre por dentro das melhores notícias e dicas do mundo do ciclismo. Um abraço e fui!